Paz do Senhor. Paz do Senhor, minha gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre os dons. Os dons. Hoje a nossa aula vai falar sobre o dom da fé, que está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E vamos para a Bíblia diz. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira, arranca-se pelas raízes e vá e se plante no mar, e ela obedeceria. Lucas capítulo 17, versículo 6. Continuando sobre a aula sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, a gente vai falar sobre o dom da fé. Antes disso, eu vou passar para vocês algumas das fés que a gente conhece. Tem a fé comum, que é a fé que a gente todos temos, né? Ah, você crê em Deus, acredita em Deus? Acredito. Acredita em tal coisa? Acredito. Que é aquela fé comum, todo mundo tem. Temos a fé salvífica, acho que tá certo, né? Salvífica, que é a pregação da palavra de Deus, que a salvação que vem pela palavra e pelo ouvir de Deus. E a gente vai falar especificamente do dom da fé, que é um pouquinho assim, fala mais sobre sobrenatural, a parte mais sobrenatural aí de Deus, que fala sobre o poder ali que a gente possui através dessa fé. A gente vai falar um pouquinho sobre elas e eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês. Vamos lá. O dom da fé é a capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que vão além do natural da vida e tem como propósito a edificação da igreja. O pastor Antônio Gilberto afirma na obra Teologia Sistemática Pentecostal que o dom da fé é o dom da manifestação do poder sobrenatural pelo Espírito Santo, que supera e elimina obstáculos, sejam quais forem. A fé é o dom e a manifestação do Espírito na igreja, por intermédio de alguns que, segundo ele, serão agraciados por esse dom, que serve para despertar a fé e a confiança em outros membros da comunidade. E Elinal Cabral também fala assim, segundo Gordon Crow, o dom da fé é o equipamento espiritual e sobrenatural do crente, para lhe conceder o poder sobrenatural de confiar em Deus em ocasiões nas quais só um milagre glorioso poderá alterar a situação. Isso significa confiar quando não há a mínima esperança de uma solução humana. Continuamos aqui com a Ju. Exatamente. Vamos para o primeiro tópico. Uma convicção de que agora tudo é possível. O dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Jesus se referiu a esse dom quando disse que se cremos nele e não duvidarmos em nosso coração, faríamos as obras que o Senhor fez e as faríamos maiores ainda, pois Cristo retornou ao céu. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, fala: ao que lhe disse Jesus, se podes tudo, é possível que crê. E em João, capítulo 14, no versículo 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas. Sim, como contagiar outras pessoas com essa mesma fé? A Bíblia responde essas perguntas revelando a existência de um dom do Espírito Santo, o dom da fé. A fé nos leva a ter certeza que receberemos o que queremos, o que esperamos. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos para a primeira pergunta. Marque um X no dom que torna tudo possível. Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento, ou dom da fé.
segundo tópico. Com certeza é o dom da fé. Vamos para o segundo tópico. Orando com uma fé sobrenatural. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15, fala assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Sim, vamos continuar. Orações podem ser proferidas, umas são muito inteligentes, outras são belas e poéticas, mas a qualidade imprescindível para a realização de atos sobrenaturais é a oração regada pela fé. Falando sobre a fé, eu me lembrei de um ato que aconteceu na minha vida. No culto no lar que eu fui, numa sexta-feira, e que lá chegou a hora da oração e pediram para pôr o nome das pessoas que queriam oração. E a Sheila queria pôr, colocou o meu nome no papelzinho da oração, colocou na caixinha. E naquele dia ela falou, vamos entregar um currículo essa semana. Só que eu já tinha entregado. E na mesma semana eu fui chamada para fazer uma entrevista e no dia seguinte eu já tinha passado e já estava empregada. Lembrando que na sexta-feira ela falou pra mim: Sheila, eu não preciso da oração porque antes mesmo de sexta-feira eu vou estar trabalhando. E na quinta-feira ela fez a entrevista. Isso é para provar a nossa fé e aumentar a nossa fé, na verdade. Que acreditar naquilo que precisamos, ter fé e confiar em Deus transforma o nosso ser. Ter fé e acreditar naquilo que você precisa, fazer aquela oração com fé que tudo vai se realizar. Aquilo que você precisa, uma roupa ou na igreja mesmo, para pedir para Deus aumentar a sua fé, para que você possa ter uma caminhada de fé com Deus ainda maior, realizar essas obras que esses homens realizaram. É só com fé. Peça a Deus e será dado. Vamos continuar lendo aqui. Na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos que só poderão ser rompidos por uma fé que gera confiança. A oração da fé é aquela que gera em nosso coração e no coração das pessoas à nossa volta uma confiança na ação sobrenatural de Deus. Somente assim seremos capazes de experimentar milagres. Vamos para a primeira pergunta aqui. Qual a qualidade fundamental para uma oração eficaz? A oração feita com fé. Não esqueça disso, tenha fé. Vamos para a próxima pergunta. O que a fé pode gerar em nosso coração? A fé, ela nos gera confiança na soberania de Deus. Ela nos faz acreditar naquilo que não vemos. Terceiro tópico. Vamos para o terceiro tópico. Realizando coisas extraordinárias. Quem é aquele que não gostaria de ter superpoderes? Poder realizar feitos extraordinários, vencer batalhas invencíveis, cumprir missões impossíveis e alcançar o inalcançável. Você sabia que a Bíblia está repleta de heróis? Diferentes dos heróis do cinema, mas os heróis da Bíblia são formados por gente comum, homens semelhantes a nós, sujeitos a mesmas dificuldades. E está baseado em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Qual seria o segredo desses homens na realização de feitos extraordinários? Qual seria o segredo desses homens? O que eles têm em comum? Em Hebreus, o capítulo 11, é dedicado a esses homens que fala sobre os heróis da fé. Já o próprio nome já diz, né? Heróis da fé.
Hebreus vai citar algum desses heróis. Eu vou falar alguns deles aqui para vocês, que são Abel, Enoque, Noé, que todos conhecemos, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Daniel, Davi e Samuel. Temos vários heróis aí da fé. Além disso, no Novo Testamento também vai ter novos heróis da fé que fizeram milagres também, que são pessoas que marcaram a nossa geração. E eu vou falar alguns versículos em Hebreus, nesse mesmo capítulo, que falam sobre a fé. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e é a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6, ora, sem a fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E além dessa fé que esses heróis tinham em comum, que fazer milagres impossíveis, como fazer fogo cair do céu, um mar se abrir, chuva parar e muitos outros milagres que aconteceram causados por esses heróis, nós também temos esse poder dentro de nós aí através do Espírito Santo. Jesus fala isso pra gente em Marcos 23, em verdade vos digo, qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, assim lhe será feito. 24. Por isso, vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebeis e você terá. Então Jesus fala que o que ele fez na Bíblia ali que vocês conhecem, a gente pode fazer mais ainda, mais do que os heróis, porque ele nos deu esse poder sobrenatural através da fé. Isso a gente só consegue confiando plenamente em Deus, confiando que Deus pode nos fazer capaz, porque é algo que a gente não vê agora, mas que a gente crê que vai acontecer. Então, se você quer esse poder, ore bastante, peça a Deus, confia plenamente em Deus e tenha certeza da sua fé, porque o apóstolo Paulo fala, se a gente tiver... Na Bíblia diz que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, a gente já tem uma fé grande para mover até montanhas. Então a gente tem que confiar em Deus, que a gente pode mover montanhas, que a gente é capaz pela fé, pelo dom da fé, que é um dom sobrenatural aí, que nos dá uma confiança extrema em Deus, tá bom? Isso mesmo. Existia um superpoder agindo sobre esses homens. Esse poder especial era a fé. Essa fé em Deus é que transforma o homem simples em verdadeiro herói, capaz de realizar feitos inimagináveis e surpreendentes. Vamos para as últimas perguntas. Leia Hebreus 11 e diga qual herói da fé que mais lhe chama a atenção. José. Vamos para a terceira pergunta. O que todas essas pessoas citadas em Hebreus tinham em comum? O que? Responde aí. Esses feitos extraordinários ainda podem ser experimentados por nós hoje? Olha, essa resposta vocês encontram em João, capítulo 14, versículo 12, hein? Quem quiser aí uma pista? Sim. Tá bom, gente? A gente terminou a aula de hoje. É isso. Se os comentários estiverem abertos, comenta aí o seu nome e a sua pergunta. A gente vai deixar as perguntas aí no cabeçalho do vídeo para quem quiser responder, quem não tiver revisto quiser responder. Fiquem à vontade para comentar suas dúvidas, compartilhem esse vídeo, curtam para que chegue para mais pessoas. E se você quiser acompanhar a gente nesse trimestre, se inscreva no nosso canal. Fique com a paz de Cristo e até a próxima aula. A paz do Senhor e até mais.